Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser na região de Sapezal, no estado do Mato Grosso, para verificar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra 2021 de soja. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Guarino Fernandes, ele que é produtor rural lá na região, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, José Guarino, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. José Guarino, está me ouvindo? Oi, pode falar. Então, José Guarino, da última vez que a gente conversou, lá no final de 2020, né, eram o comecinho dos trabalhos de colheita, colheitas pontuais aparecendo aí na região. De lá para cá, como é que andaram essas atividades de colheita por aí? O produtor teve boas condições para avançar com seus trabalhos? Sim, Guilherme. Nós iniciamos, né, os trabalhos de colheita no início de janeiro, né, apesar de ter atrasado bastante o plantio da safra 2021, né, mas iniciaram algumas colheitas aí no início de janeiro. E hoje temos aí mais ou menos em torno aí de 45% a 50% da área colhida no nosso município. E aí a gente também acompanhou, né, toda essa dificuldade de plantio, essa falta de chuvas no começo do ciclo aí na região. Como é que estão sendo os resultados dessa primeira metade colhida? A produtividade tem sido boa ou o produtor tem obtido problemas na hora de retirar essa soja? Esses resultados têm ficado abaixo do esperado? Não, com certeza, Guilherme. Nós temos diversos relatos na região aí de produtividade, de variedade, né? Com uma produtividade aí de relatos de produtores de 25 a 75 sacos por hectare, entendeu? Então, depende a variedade, depende muito a época que ele plantou e os intempéries que ele sofreu. Então, nós temos relatos aí nesses índices de produtividades na nossa região. E aí, quando é que essa metade final deve ser concluída e aí encerrar de vez essa colheita da soja? Nós esse ano vamos aí até o dia 15 de março, com certeza até dia 15 de março aí tem colheita, 15 e 20 de março tem colheita ainda. E aí, diante desse cenário, levando em conta aí essa metade que ainda falta, a gente consegue, nesse momento, estimar alguma perspectiva de produtividade média aí para a região? Ainda é muito difícil, né, Guilherme? Porque, na verdade, nós temos aí a segunda metade aí, pega uma boa parte das áreas um pouco mais marginais, né? Um pouco mais arenosas, um pouco mais, de menos produtividade. Então, é difícil ainda antecipar uma produtividade média, mas acredito aí que talvez fique igual ao ano passado a produtividade, entendeu? Talvez um ou dois sacas a menos que o ano passado. Só para a gente ter essa comparação, quanto é que ficou mais ou menos essa média no ano passado? 58 sacas, né? E aí, José Guarino, como é que, diante de tudo isso que a gente comentou, fica a questão para a segunda safra de milho? O produtor vai ter janela positiva para plantar a segunda safra por aí? Infelizmente não, né, Guilherme? Essas áreas colhidas a partir do dia 25 de fevereiro, início de março, aí já entra no alto risco de produção, né? Um alto risco na implantação dessa lavoura. Logicamente que os índices pluviométricos ainda estão muito abaixo em relação ao período tradicional da nossa região. Só para você ter uma ideia, eu anoto aí a precipitação no ano agrícola, né, que é de julho a junho, né? Então, até 31 de dezembro, de julho a 31 de dezembro, eu tinha 256 milímetros somente, entendeu? Então, aí, o que eu quero dizer? Que nunca na história, que eu anoto desde 89,
nunca baixou aí de 650 milímetros. Então, com certeza, nós estaríamos aí uns 400 milímetros atrasados numa parte do período da safra 2021. E aí, mesmo que essa janela seja curta, a opção do produtor deve ser plantar esse milho fora da janela ou vai surgir outras opções de culturas por aí? Não tem, né? Não tem outros tipos de cultura a não ser uma cobertura com milheto, né? E tradicionalmente colhe e o valor dele está remunerando também na produção de ração. Mas eu acredito que o produtor deva arriscar um pouco mais, além entrando em fevereiro. Por quê? A programação dele já está concluída e também a remuneração da commodity milho está remunerando bem o produtor, né? Então, eu acredito que o produtor deva arriscar um pouco mais adentrando o mês de março. E também é uma perspectiva de que a chuva se alonga um pouco mais. E tradicionalmente nunca abaixou de 1.500, 1.600 milímetros na nossa região o período de chuva. Então, em janeiro, para mim, deu 402 milímetros. Então, com 256, nós estamos falando aí em 54 milímetros, entendeu? 58 milímetros. Então, tranquilamente, nós teríamos aí 900 milímetros daqui para frente ainda, né? Isso historicamente falando, né? Não sabemos se vai concretizar novamente esse ano. E agora, para a gente encerrar olhando um pouquinho para o mercado, José Guarino, como é que foram as negociações para a venda dessa soja? Ainda restam muitos volumes? Já foi vendido muita coisa? Os preços médios foram bons? O que a gente pode falar dessa comercialização de soja aí na região? Hoje a valorização do grão está muito boa, né, Guilherme? Mas sabemos aí, historicamente, que a nossa região é tradicional em venda antecipada. A maioria da nossa produção que está sendo colhida agora foi comercializada a menos de R$85, né? Então, não adianta hoje o preço a R$140, R$150, mas o produtor já tem o seu compromisso aí a menos de R$85. José Guarino, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, ok, Guilherme, um grande abraço, uma boa colheita a todos os nossos agricultores, especialmente do nosso grande Mato Grosso. José Guarino, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente trazer aqui os resultados finais dessa safra aí na região de Sapezal. Muito obrigado. O José Guarino Fernandes, ele que é produtor rural lá no município de Sapezal, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021 lá na região de Sapezal, no estado do Mato Grosso. Segundo o José Guarino destacou, metade das lavouras já foram colhidas e aí resultados bastante variados em termos de produtividade. Produtividades variando desde 25 sacas por hectare até 75 sacas por hectare, dependendo muito do tipo de cultivar, do período em que foi plantada essa área e também das condições climáticas que esses lotes receberam, já que essas condições foram bastante variadas lá na região. Expectativa é de que esse restante de colheita seja encerrado até o dia 15 de março, aí entrando algumas áreas mais marginais, áreas arenosas, então ainda não é possível prever alguma média de produtividade, mas o José Guarino espera até uma pequena queda com relação à média de produtividade da safra passada, que ficou em torno das 58 sacas por hectare. Essa foi a média da safra 19/20 lá no município de Sapezal. Zé Guarino também destacando que a janela para o cultivo do milho segunda safra vai ficar bastante apertada a partir do dia 25 de fevereiro. O risco para essa safrinha aumenta bastante,
mas mesmo assim a opção do produtor lá da região deve ser por arriscar no plantio do milho, já que todos os seus insumos já estão comprados, as condições de mercado para a venda do milho são bastante favoráveis e existe uma expectativa muito grande de que as chuvas que demoraram para chegar e estão em déficit até esse momento possam chegar lá na frente, alongar esse período de chuvas e aí compensar o desenvolvimento dessas lavouras de milho lá na frente. Essa é a expectativa e deve ser a aposta do produtor lá da região. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.